Então, conversando um pouquinho agora sobre micologia, né, que é a parte da microbiologia que estuda os fungos, e por fungos a gente vai entender não somente os cogumelos, os mofos, os bolores, como também os fungos microscópicos, como é o caso das leveduras. Os fungos, né, eles são uma classe que está entre o reino animal e o reino vegetal. Ele compartilha de algumas características de ambos os lados, sendo muito mais próximo ao reino animal do que ao reino vegetal propriamente dito, ok? Os fungos, eles são seres que podem ser unicelulares ou pluricelulares, eles são seres heterótrofos, ou seja, eles não são fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, eles são obrigados a adquirir a alimentação, os nutrientes de uma fonte externa por meio de absorção, né? E eles podem ser tanto microscópicos como macroscópicos. No caso dos fungos unicelulares, a gente tem as leveduras, então eles também podem ser chamados de leveduriformes. E no caso dos fungos pluricelulares, nós temos os fungos filamentosos. Nos filamentosos, nós temos fungos tanto microscópicos quanto macroscópicos, ok? Falando de levedura, as células leveduriformes, elas são ovaladas. Elas podem aparecer mais redondinhas, mais alongadas, mas de maneira geral elas terão esse formato ovaladinho, ok? Toda célula fúngica, né? Toda célula fúngica, seja filamentosa ou leveduriforme, vai ser rica em organelas, como as nossas células, e ela também terá uma parede celular muito parecida com a parede celular que a gente encontra lá nas bactérias. A diferença vai ser o constituinte dessa parede celular. No caso da parede celular dos fungos, essa parede é composta por quitina, tá? Que também é diferente das células vegetais, que normalmente é composto por celulose, ok? Essas células, elas vão receber o nome de blastoconídeos. Não confundir com os conídeos lá dos fungos filamentosos, ok? Que também são células, são partes arredondadinhas da minha célula, mas a gente já conversa sobre isso daqui a pouquinho, ok? Esses blastoconídeos, eles vão se reproduzir assexuadamente por brotamento ou gemação ou gemulação. Tanto faz o nome que você dá. Então, o que acontece? Eu tenho aqui o meu blastoconídeo, eu quero que esse fungo cresça, eu quero que esse fungo se desenvolva, então eu simplesmente vou emitir uma projeção chamada de broto, esse broto ele vai se desenvolver e aí eu terei a formação de uma nova célula. O que vai acontecer? Que às vezes esse brotamento, essa formação de células ficam tão pertinhas uma das outras que vai gerar uma estrutura chamada de pseudo-hifa. A gente chama de pseudo-hifa porque são células individuais, livres uma das outras, porém são tão juntinhas, né, tão próximas que parece que formam um filamento, ok? Essa pseudo-hifa vai se dar pela gemação de várias células, uma após a outra. No caso dos fungos filamentosos, a principal característica é que eles são constituídos por hifas, tá? Lembra da pseudo-hifa que pareciam filamentos de várias células? As hifas nada mais são, né, do que isso, um filamento multicelular, ou seja, tem várias células, uma coladinha ao lado da outra, e essas hifas podem ser classificadas genericamente como cenocíticas e septadas. No caso, as cenocíticas, eu tenho vários núcleos, afinal eu tenho várias células, porém, eu não tenho septos, eu não tenho divisões entre elas. Na hifa septada, eu tenho a presença desses septos que são incompletos, então eu tenho uma comunicação entre um lado e o outro, ok? E ela pode ser tanto mononuclear como binuclear. Mononuclear, quando eu tenho somente um núcleo, binuclear, quando eu tenho a presença de dois núcleos, ok? Essa divisão ela vai acontecer principalmente dependendo da fase reprodutiva que esse fungo se encontra. O conjuntinho de hifas é o que vai me dar uma estrutura chamada de micélio, ok? Esse micélio ele pode ser tanto reprodutivo quanto vegetativo. O micélio vegetativo ele é responsável pela nutrição. O micélio reprodutivo ele é responsável pela reprodução, obviamente. A questão é que a maioria do micélio reprodutivo, ele se encontra fora do substrato, então a gente também chama ele de micélio aéreo. O micélio aéreo é o que se encontra fora do substrato e quando esse micélio aéreo está pronto para fazer reprodução, eu dou o nome de micélio reprodutivo, ok? Então, se você utilizar como base um
um cogumelinho, o que estiver para dentro do substrato, para dentro da terra, para dentro do tronco da árvore, eu chamo de micélio vegetativo, que são essas hifas aqui. O que estiver para fora, formando ali o meu chapéu, o meu tronco, o meu caule, né? O meu corpo, ele vai ser chamado de micélio aéreo. Se estiver em fase reprodutiva, micélio reprodutor, ok? A reprodução, ele acontece tanto de forma sexuada como assexuada nos fungos filamentosos. A fase sexuada, ela acontece pelos conídeos ou por esporos, tá? Conídeos são essas estruturas arredondadinhas que vão surgir lá nas minhas hifas, que é da onde vai crescer uma hifa nova, muito semelhante ao que acontecia lá na levedura por brotamento, ok? O que vai diferenciar um conídeo de um esporo é que o conídeo ele está presente nas hifas septadas e os esporos eles são produzidos nas hifas cenocíticas. A reprodução sexuada, basicamente, a gente resume pela fusão de hifas e produção de esporos, ok? Aqui é um pouquinho mais complicado, mas a gente também consegue entender de uma forma mais simples se a gente pensar que vai ser literalmente a união das partes das hifas, a união e a separação dessas hifas. Aqui eu tenho duas hifas e eu tenho a primeira fase chamada de plasmogamia, que é onde eu tenho a fusão de citoplasma. Então, o citoplasma dessa hifa vai se unir com o citoplasma dessa hifa, ok? Logo após essa fusão, eu tenho a fase de cariogamia, que é quando os meus núcleos se fundem. Por isso que eu chamo isso daqui de reprodução sexuada, porque eu tenho fusão de núcleos, coisa que lá na esporulação, lá na gemulação, eu não tenho. Eu tenho simplesmente a divisão, como acontece muito semelhante nas bactérias, ok? Feita essa fusão de núcleo, chamada de cariogamia, eu vou sofrer meiose, então eu vou ter sofrer divisões com essa troca de material genético e eu vou ter a formação de esporos. Esses esporos, eles vão dar origem a novas hifas, né? Aqui nessa fase assexuada, ok? Então, eu tenho a fase sexuada, onde eu tenho a fusão de citoplasma, a fusão de núcleos e a meiose, e depois eu tenho a minha esporulação, onde eu vou ter a formação de novas hifas por meio assexuado, simplesmente por multiplicação celular.